Olá, como que você está? É uma grande alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você. Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, os versículos 14 e o 16, onde encontramos o seguinte registro: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós encontramos aqui duas afirmações feitas pelo apóstolo Paulo que podem, talvez, tirar do seu coração alguma dúvida a respeito da sua filiação espiritual em Deus, o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o qual você e eu podemos chamá-lo e dirigir-se a Ele como nosso Pai, como registra o versículo de número 15 na sua parte final, onde diz: mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Mas somente pode chamar a Deus, o Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de Pai, aqueles que têm a convicção no seu coração de que, de fato, foram salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e que têm o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo habitando no seu coração, o qual os guiará. Eis aí a primeira afirmação feita pelo apóstolo Paulo neste texto, que vem a confirmar a sua filiação espiritual em Deus, nosso Pai Celestial. Veja comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado por quem? O Senhor Jesus diz, e o apóstolo João registrou que e ele vos guiará, referindo-se ao Espírito Santo, o outro Consolador que ele enviaria, está lá no capítulo de número 14 do Evangelho de João, e ele vos guiará a toda a verdade. Então note que o alvo do Espírito Santo em seu coração é guiar-te e conduzir-te no caminho da verdade, porque Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, aqui o apóstolo Paulo afirma dizendo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, eles trilham, eles vivem no caminho da verdade, porque Cristo Jesus é a verdade, conforme ele afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Ao contrário da verdade, que é a mentira. Você não praticará, viverá, falará e nem produzirá mentira, porque o Espírito Santo que habita em você te guia a toda a verdade. Uma outra afirmação feita pelo apóstolo Paulo que confirma sua filiação paternal no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai de Jesus Cristo, está no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele confirma, ele atesta em sua consciência, no seu interior, no seu coração, que de fato você é filho de Deus, e nisso você descansa, você repousa, você tem esperança, você tem confiança no seu Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vejam que essas duas afirmações feitas pelo apóstolo Paulo vêm a confirmar
a sua filiação espiritual no Deus Todo-Poderoso. Que assim, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Consolador, confirme isso no seu coração. E você tenha essas afirmações como convicção da sua filiação espiritual no nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, pelo ensinamento que o Senhor, por meio da sua palavra, nos dá, confirmando assim a nossa filiação espiritual em Ti, pelo Espírito Santo que habita no seu coração, no nosso coração. E que assim, ó Pai, vivamos confiantes em Ti, perseverando na palavra do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E então, você é guiado por quem? Que Deus assim te abençoe.